Olá, muito boa tarde. Aqui fala o Wilson Eduardo. Hoje nós vamos falar sobre dúvidas. Que algumas pessoas me perguntam quem é Deus, onde está Deus, por que Deus deixou Lúcifer progredir com mentiras e destruição sobre o mundo. Hoje nós vamos falar sobre isso, exatamente isso que nós vamos falar, sobre dúvidas. Mas eu vou propriamente falar sobre Jesus Cristo no momento em que os discípulos ficaram assustados e duvidaram de Jesus, inclusivemente o discípulo Pedro, destacadamente um. Vamos ler Mateus capítulo 14, verso 22. Mas antes de lermos, vamos baixar o rosto para falarmos com o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado por teres nos concedido vida e saúde. Chegou a hora de abrirmos a tua palavra. Suplicamos, se haver algum pecado ou transgressão em nós, que seja capaz de afastar o teu Espírito e glória desse lugar, para que o Senhor não nos fira, para que o Senhor paulatinamente continue a nos transfigurar para a santidade. Nesta tarde, faça com que não seja eu a falar, mas seja o Senhor em mim, para transmitir a este povo que está a ver a partir da internet. É mais importante que o Senhor cresça e eu diminua. Pedimos que a chuva seródia caia sobre os santos e os santificados na palavra. Que o Senhor Deus consiga, por intermédio de nós, nos livrar da ira que virá e do tempo do fim. Obrigado, Deus, por nos dar a tua palavra no pão diário. Em nome de Jesus Cristo, pedimos com fé que nos ajude nos setores das nossas vidas sociais, econômicas, saúde, em todos os setores. Agora nos entregamos o teu coração para que cuides o meu coração e o deste que está assistindo, para que cuide. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre dúvidas. O versuário diz o seguinte: Jesus anda por cima do mar. E vou dizer aqui, o verso 22 diz o seguinte: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. Versos 24 diz o seguinte: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, isso entre 3 da manhã e 6 da manhã, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Não temas. Tendes bom ânimo, não temas. Não temas, perdão. Continuando, verso 27 diz o seguinte: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: não tendes bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo Pedro, e disse:
Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir a fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, clamou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pusesse tocar a orla do vestido. E todos os que tocavam ficavam sãos. Incrível que as pessoas dessa terra de Genezaré, as pessoas desta terra de Genezaré, as pessoas de Genezaré, eles já ouviam falar sobre Jesus, mas eles nunca viam Jesus, nunca haviam visto Jesus Cristo. Mas quando viram Jesus Cristo, eles trouxeram todos para que se tocasse pelo menos a orla dos seus vestidos, da sua roupa, eles ficassem sãos. Olha a fé, olha a fé, olha para isso. E uma vez Jesus Cristo estava com os discípulos, para resumir essa história que eu acabei de ler, e ele saiu para despedir a multidão, mas ordenou os seus discípulos para que fossem a essa terra de Genezaré, porque eles precisavam dele, porque eles precisavam ser pregados em evangelhos de Deus e a vida eterna. Mas quando esses discípulos saíram, eles ficaram no meio do mar. Lá no meio do mar, Jesus Cristo começou a andar sobre as águas. E quando ele chegou sobre as águas, eles começaram a assustar-se. Eles assustaram-se muito. E assustaram-se muito a ver Jesus. Mas Jesus estava caminhando sobre as águas. Eles pensaram que fosse um fantasma. Eles pensaram que talvez fosse algum espírito maligno. Mas quando Jesus chegou, ele disse: não temas. Mas Pedro andou com Jesus, compartilhou pão com Jesus, dormiu com Jesus, andou com Jesus, falou com Jesus, viu maravilhas em Mateus 17 de Jesus, viu cegos curando, leprosos sendo purificados, mudos falando. Mas quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele duvidou. E ele disse: Senhor, se és tu, manda-me vir ter contigo. E Jesus lhe disse: vem. E ele começou a andar sobre as águas. E por um momento Pedro olhou para outra cena e começou a afundar. Dúvida. Por causa do vento, Pedro olhou, desviou-se por um momento e Pedro falhou. Pedro falhou por causa da dúvida. E Jesus Cristo, para você que ora, as tuas orações não são ouvidas, Jesus Cristo em Mateus 7:7, vamos lá ver, Mateus 7:7, o que é que Jesus disse? Diz assim, Mateus 7:7,
Pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E estas são as palavras que Jesus nos deixou para que tenhamos ânimo, para que não tenhamos dúvidas, porque por um momento Pedro se desviou. Ele tirou os olhos do mestre e se concentrou a si próprio. Ele se concentrou e duvidou que ele estava fazendo aquilo, mas ele estava fazendo. Ele começou a andar, por um momento olhou para as águas e disse: será que estou andando mesmo sobre as águas? Talvez ele tenha dito isto. Então ele começou a afundar-se. Então, dúvidas não temos concernente a Deus. Essa é a nossa mensagem de hoje.